Olá, boa tarde. Sou Linete Maria Mezenga Haraguchi, sou farmacêutica, servidora pública municipal de São Paulo. E aqui neste canal abordaremos principalmente sobre a fitoterapia. Diversas plantas medicinais, drogas vegetais, fitoterápicos e afins. No vídeo número 1, nós apresentamos a espinheira santa, de forma sucinta. E dando continuidade, apresentamos o vídeo número 2, sobre a espinheira santa e a fitoterapia. Para melhor compreensão, vamos abordar alguns conceitos, ok? Planta medicinal é espécie vegetal, cultivada ou não, utilizada com propósitos terapêuticos e ou profiláticos. Civilizações descreveram o uso de plantas como forma de medicamento em seus registros e manuscritos em diversas culturas do mundo, como por exemplo da Ásia. O conhecimento sobre as plantas medicinais é um dos recursos terapêuticos utilizado por diversas comunidades em grupos étnicos como forma de tratamento e cura de doenças. E o seu uso na arte de curar é fundamentado no acúmulo de informações por sucessivas gerações e constituindo as bases para o tratamento de diferentes doenças. Então, o que é fitoterapia? Vem do grego, Phyton, que é planta, e tratamento, terapia. A fitoterapia é um recurso terapêutico que utiliza plantas medicinais, incentiva o desenvolvimento comunitário, a solidariedade e a participação social. A sua implementação envolve justificativas de natureza política, técnica, econômica, social e cultural, e se tornou política pública em 2006, após a aprovação da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos no Brasil. Então faço uma permissão aqui, peço uma permissão para fazer um parênteses, recordando o saudoso professor Carlini, professor Elisaldo Carlini, que foi professor emérito da EPM, Escola Paulista de Medicina, Unifesp, e foi meu professor, um grande estudioso das plantas medicinais. E eu conto um pouquinho dessa história no Brasil na década de 70, onde foi instituída a Central de Medicamentos, a CEME, pelo Ministério da Saúde, para desenvolvimento de pesquisas, entre elas a investigação de produtos naturais, particularmente de sua flora medicinal. Em 1973, foram realizados estudos com plantas medicinais pela Escola Paulista de Medicina, com a finalidade de estudar a ocorrência de eventual atividade farmacológica em espécies vegetais brasileiras e exóticas. Visando a uma política no âmbito das plantas medicinais, foi elaborado em 1982 o Programa de Pesquisas de Plantas Medicinais, com a participação de pesquisadores de universidades brasileiras, entre elas do Ceará, de Minas Gerais, do Paraná, de São Paulo. Em 1983, foram selecionados 74 espécies vegetais, aproximadamente, espécies vegetais medicinais. E o estudo comprovou propriedades terapêuticas de algumas espécies, entre elas a espinheira santa. Abaixo segue a capa do livreto com estudos onde, a partir de 1983, a CEME iniciou esses estudos e que avaliou as propriedades terapêuticas da Maithenus ilicifolia, popularmente conhecida como espinheira santa. Em relação à sua ação antiúlcera gástrica, esses estudos iniciais, coordenados pelo professor Carlini, comprovaram a eficácia terapêutica dessa planta, que abriu perspectivas promissoras para sua aplicação na rede pública de saúde, como veremos adiante. Então, esses estudos da EPM Unifesp em úlceras gástricas e modelos animais e em humanos. Então, ele aumenta o volume de secreção da mucosa gástrica, aumenta levemente o pH da mucosa gástrica, é auxiliar em gastrites, e foi confirmada a ação anti-úlcera gástrica e sem o efeito tóxico. Lembramos mais uma vez da importância da identificação botânica correta da planta. A espinheira santa, ela tem folhas com espinhos nos bordos e que pode ser confundida com outras plantas
com folhas espinhosas, as falsas espinheiras santas. Então, fiquem atentos a utilizar uma planta. Cuidado, já mencionei isso no primeiro vídeo, né? Cuidado com as falsas espinheiras santas. Aqui como exemplo, uma foto cedida pela bióloga Sumiko Honda do Herbário Municipal de São Paulo com a Sorócia. Outro exemplo de planta com folhas espinhosas é a Zolérnia. Portanto, cuidado, né? Com as falsas espinheiras santas, que não tem ação terapêutica da Maithenus ilicifolia, ok? Então, como estão disponíveis no mercado de drogas vegetais e devido à popularidade da espinheira santa, temos que tomar cuidados com as plantas de folhas espinhosas. É importante também fazer uma diferenciação de uma planta medicinal, uma droga vegetal e um fitoterápico, né? Então, essa planta que está aqui no vídeo, né, é a Maithenus ilicifolia. Aqui a gente vê um frutinho dela, né? Tá vendo? Um fruto, né? Da espinheira santa. E então, diferenciando, né? Uma planta medicinal é aquela espécie cultivada ou não, com propósito terapêutico. A droga vegetal, ou suas partes, que contêm as substâncias responsáveis pela ação terapêutica, né? Após o processo de colheita e estabilização, quando aplicável e secagem, que pode estar na forma íntegra, rasurada, triturada ou pulverizada, é a droga vegetal. Enquanto que o fitoterápico são medicamentos fitoterápicos os obtidos com o emprego exclusivo de matérias-primas ativas vegetais, cuja segurança e eficácia sejam baseadas em evidências clínicas e que sejam caracterizados pela constância de sua qualidade. Então, um lembrete. Como as folhas da espinheira santa são usadas na medicina tradicional na forma de chás para problemas digestivos, é importante diferenciar uma infusão de uma decocção, tá? Então, uma decocção, o que seria? É a preparação que consiste na ebulição da droga vegetal em água potável por tempo determinado. O método indicado para as partes de drogas com consistências mais rígidas, né? Então, aqui eu vou mostrar a espinheira santa. Ela tem umas folhas coriáceas, né? Então, o ideal aqui é fazer uma decocção. Então, é o método indicado para as partes das drogas vegetais com consistência rígida, como as cascas, raízes, olha, rizomas, caules, sementes e as folhas coriáceas, tá? E agora uma infusão. Eu vou mostrar aqui uma folha, porque seria o ideal para fazer uma infusão, né? Que na realidade a gente vê aqui a folha da Casiária silvestris. Então aqui seria o ideal a preparação, que consiste em verter água fervente sobre a droga vegetal e em seguida tampar ou abafar o recipiente por tempo determinado. O método indicado para a parte de drogas vegetais de consistências menos rígidas, como folhas, flores, inflorescências, né? Ou que contenham as substâncias ativas voláteis. Então, aqui como exemplo, eu estou pegando aqui uma diferença entre as duas, tá? A espinheira santa e aqui, olha, espinheira santa e a Casiária silvestris, né? Então, voltando à espinheira santa, no ano de 2007, o Ministério aprovou 2 primeiros fitoterápicos, entre eles a Maithenus ilicifolia. A partir de 2012, totalizou-se 12 fitoterápicos que passaram a compor a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, a RENAME, que incluiu a espinheira santa já há muitos anos, né? A partir de 2014, a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo editou um memento da Relação Municipal de Medicamentos Fitoterápicos. Dá para pesquisar isso na internet, Jeremias et al., 2014, né? Disponibilizou 4 fitoterápicos na rede pública de saúde, entre eles a espinheira santa, como coadjuvante no tratamento de gastrite e úlcera gastroduodenal, que será abordado em outra oportunidade, e convidaremos o ilustre professor Dr. Luiz Carlos Marques. Aguardem. Bom, finalizando, informamos que outros estudos foram realizados com a espinheira santa, inclusive pelo professor Lisardo
Luiz de Araújo Calini e sua equipe. Segue abaixo aqui mais um artigo publicado em 2017, tá? Então, lembrando que a espinheira santa é uma das plantas medicinais brasileiras mais citada nos levantamentos etnofarmacológicos para tratamento de úlceras, e resultados confirmam a propriedade anti-úlcera. Vídeo estudo em anexo. Gratidão, saudações verdes e até o nosso próximo encontro. Muito obrigada, Linete.